Fala, formadores! Muito bem-vindos a esse nosso novo vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar de algo muito interessante, que é sobre economia americana, né? O rumo dos juros, os dados macroeconômicos que apontam para onde que vai esses juros daqui para frente e qual que é a relação que a gente tem com os juros, né, e com os ativos de risco, tanto a bolsa quanto as criptos. Antes da gente começar, aqueles dois avisos padrões aqui. Na descrição do vídeo a gente tem o link dos nossos dois parceiros, a Bybit e a Declare Crypto. Então, se você quiser operar aí o mercado futuro junto com a gente, com desconto nas taxas de corretagem, você pode acessar o nosso link de indicação aqui da Bybit. E caso você tenha aí a necessidade de estar declarando as suas criptos de uma forma rápida, fácil, sem ter que pagar às vezes imposto a mais por declarar errado, fica aqui o link da Declare Crypto, que é a nossa parceira, tem cupom de desconto pelo nosso link aí na descrição. Beleza, galera? Bora então pro vídeo. Bom, gráfico na tela então. Aqui nós temos, pessoal, o Fed Fund Rate. O que é isso, né? É a taxa de juros dos Estados Unidos. Aqui a gente tem desde quando a gente tem o primeiro histórico de movimentação aí da taxa, né, que data aí de antes de 1985. Então a gente vai ter que pegar os anos mais recentes, né, para a gente estar analisando. Se a gente voltar lá nos anos 2000, quando a gente teve o crash da bolsa, né, o crash das empresas.com, a gente viu que os juros ele precisou ser elevado, né, chegando aí ao máximo patamar de 6,50%. Ou seja, isso foi suficiente para que as empresas que estavam alavancadas naquela época entrassem aí em falência, né, e a gente vivesse aí o crash da bolsa americana. Desde aquele crash, então, iniciou-se uma grande recessão nos Estados Unidos e a gente viu aí o corte desses juros para a retomada econômica do país. Com os juros chegando ali no fundo lá em 2003, marcando fundo ali numa taxa de 1% ao ano em junho de 2003, certo? Depois, os Estados Unidos precisou voltar a subir essa taxa e foi ali então que a gente viu o crash da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Então, essa taxa subiu, né? A taxa das hipotecas subiram, etc e tal. As empresas estavam muito alavancadas e entraram em falência de novo, causando aí outra grande recessão que aí acabou afetando todo o mundo. E desde então, desde o estouro dessa recessão, o único jeito que os Estados Unidos encontrou para que a sua economia retomasse aos níveis que a gente conhece hoje como normal, foi trazendo essa taxa de juros ao nível praticamente zero, de 0,25 ao ano. Então ali desde o crash, né, a gente viu eles cortarem os juros correndo e aí a taxa ficou 0,25 ao ano durante muito tempo. Aí depois ali em 2015 e 2016 a gente teve uma retomada da alta dos juros, mas nada assim grandioso. Começaram a ver que teve um aumento na inflação, subiram um pouco da taxa para controlar a inflação, tudo certo. Até que a gente teve aí então o crash do Covid, que foi lá em março de 2020. Né? E aí a gente viu as taxas sendo zeradas e além das taxas serem zeradas, o Fed aumentou o seu balanço literalmente imprimindo dinheiro. O mesmo que aconteceu com os Estados Unidos acabou acontecendo na zona do euro também. Hoje, como o mundo ele é muito interligado, as empresas, os negócios, os governos entre si, meio que o Banco Central Europeu, né, que controla toda a política monetária da zona do euro, teve que reduzir os juros junto com o Banco Central americano. Então a gente viu aí o Banco Central Europeu chegando a juros zero realmente e permanecendo nesses patamares de juros durante bastante tempo, tá? E aí o que aconteceu? Beleza, a gente teve juros zero ou 0,25, que é baixíssimo, é praticamente juros zero. Então, quando o juros é zero, ele é muito baixo e, portanto, as empresas faz sentido para elas se financiarem, pegarem dinheiro emprestado para fazer as paradas, porque o dinheiro ele está muito barato. Então foi isso que aconteceu, as empresas entraram em um alto nível de alavancagem, gerando aí muita demanda na economia e muita inflação.
Ainda mais somado ao fato de que, durante a pandemia, os governos e os bancos centrais literalmente imprimiram dinheiro para injetar na economia, para salvar a economia depois do crash, que a gente já vai ver ali nos dados adiante. Então isso gera muita demanda e essa demanda acabou gerando muita inflação. A gente teve até uma quebra, né, na cadeia de suprimentos, teve tanta demanda que a oferta não conseguia suprir. E aí a gente viu isso aqui acontecer. E é aí que mora o nosso problema e a primeira pista que a gente consegue projetar para frente de quando esse ciclo de baixa vai acabar. Então, esse é o dado que a gente chama de CPI, né? Que é o Índice de Preços ao Consumidor, é o índice de inflação americano. É tipo o IPCA aqui no Brasil. Então, a gente vinha ali, ó, em março de 2020, num CPI de 2,4%, ou seja, a inflação americana estava no nível de 2,4% ao ano. Não é uma inflação muito grande para quem está crescendo, é uma inflação ok. E aí, depois ali do crash do Covid, a gente viu essa inflação cair. Por quê? Porque como a galera entrou em lockdown, as pessoas pararam de consumir. Se para de consumir, para de ter demanda. Se para de ter demanda para uma oferta contínua, os preços caem. Então a gente viu esse solavanco para baixo na inflação. Mas logo após isso, o que aconteceu? A galera socou os juros lá embaixo, imprimiu dinheiro e jogou dinheiro na mão da galera, e a galera trancada em casa começou a comprar, e comprar muito. Por isso que a gente viu empresas como a Amazon se destacando muito. Por quê? Porque começaram a vender muito, vender online, né? Passaram toda a sua planta de venda, toda a sua estratégia de venda para o online, começaram a vender muito, começou a ter muita demanda e, portanto, começou a aumentar a inflação. E aí a gente vê, né, a inflação começando, olha a porrada. Aí a gente já vai pegar isso aqui e fazer uma comparação direto com a bolsa americana. Em 10 de março de 2021, a inflação americana era de 1,3% no CPI, né? Aí beleza, veio ali no mês 4, que é o mês subsequente, a inflação pulou de 1,3 para 1,6. E a projeção era 1,5. Então a galera pensou, não, beleza, a gente projeta que vai subir a inflação, porque está tendo uma redução nos juros, estão aumentando a base monetária, estão imprimindo dinheiro, literalmente, dando para a galera. É normal ter mais consumo e ok, beleza. No outro mês, do dia 13 de 4 de 21 até o dia 12 do 5, a inflação saltou de 1,6 para 3. A projeção era que a inflação, e era uma projeção bem legal, bem arrojada, era que a inflação fosse de 1,6 para 2,3. A inflação subiu 0,7 pontos percentuais a mais do que uma projeção que já era alta. Então a inflação dobrou nos Estados Unidos praticamente, passou de 1,6 para 3. Vamos ver o que aconteceu com a Bolsa da Tecnologia, com a Nasdaq, quando o CPI americano fez esse movimento. Então a gente vai ali para o mês 12, a gente vai para o dia 12 do 5. Olha só, o mercado já imaginando que essa inflação ia aumentar e muito, e que a projeção já era alta, porque a projeção sai dias antes, já precificou. Olha a queda fortíssima, né, da Nasdaq. A Nasdaq corrigiu aí desde o começo de maio até aí o dia 12 de maio, 12 do 5, corrigiu 7,5%. Isso para a Nasdaq é muita coisa, mas vamos dar uma olhada nos dados para frente. Chegando um dado aí do próximo mês, a inflação saltou de 3 para 3,8, quando a projeção era 3,4. E logo após, a projeção que era 4, saltou para 4,5, lá em 13 do 7. Vamos ver como estava a bolsa nesse momento. Nasdaq, dia 13 do 7 de 2021. Logo após o dado de inflação, o mercado corrigiu mais 3%. E aí, uma coisa muito interessante de falar para vocês é que vocês podem me falar: tá, João, mas a inflação subiu, mas aqui a gente teve correções quando a inflação vinha pesada, mas logo depois o mercado recuperava. Por quê? Porque nesse momento o Banco Central americano estava dizendo que essa inflação era transitória. E aí que mora o problema. Os Estados Unidos estavam imaginando que essa inflação seria só momentânea por conta da injeção de liquidez. Mas vários economistas renomados diziam: não faz sentido que essa inflação seja transitória, porque a base monetária foi alargada, os juros foi reduzido. Então isso é uma inflação que vai persistir na economia. E aí a gente vai ver lá para frente, quando o Fed girou essa chave e falou assim, essa inflação não é transitória não. O que aconteceu com a bolsa? Então a gente tem aí
uma inflação que segue subindo, né? E o Fed segue sustentando essa narrativa, né? Até que ele vê como necessário subir juros. E aí ele começa a subir juros aí a partir de, se eu não me engano, foi o começo de 2022. Isso, ó. A partir de 2022, começo de 2022, o Fed começa a subir juros. E aí o que acontece com a inflação? Começo de 2022, a inflação não responde logo aos juros do Fed. Então, ó, ela segue subindo, né, e acaba pivotando para cima, de modo que em outubro de 2022, no pico da inflação, Fed já assumindo que tinha errado, né, que a inflação na realidade não era tão transitória assim como eles achavam que era, a gente vê aí o mercado fazendo fundo mercado topo da inflação, fundo do mercado. Olha só, outubro de 2022, né? O mercado marcou topo quando as taxas de juros nos Estados Unidos começaram a subir. Quando o Fed começou a ver, esse negócio aqui talvez não seja tão transitório assim, vamos mexer nos juros, a bolsa começou a cair. E aí, quando a inflação fez topo e passou a cair, a bolsa fez fundo e começou a subir. Que foi nesse momento aqui de outubro de 2022. Quando a gente tem aí, ó, outubro de 2022, o topo da inflação. E desde então, aí entramos em uma segunda parte. Desde então, a gente vê a queda da inflação por conta do aumento de juros nos Estados Unidos. Ah, João, e para a Europa, como que isso ficou? A inflação na Europa fez topo em novembro de 2022. Até porque a Europa levou mais tempo para subir os juros deles. Quando eles começaram a subir, subiram mais rápido, mas eles levaram mais tempo para subir. Certo. E aí chegamos até este momento. Beleza, a gente sabe que a zona do euro levou mais tempo para subir juros. Quando começou a subir juros, subiu mais rápido do que os Estados Unidos. Eu até posso mostrar aqui para vocês. Ó, saíram de juros zero já para uma porrada aqui de 50 pontos base. Ó, a projeção era 25, foram para 50. Depois já mandaram para 1,25, ou seja, subiram 75 pontos base. Aí depois já subiram mais 75 pontos base. Aí subiram 50. Então, assim, foi uma escalada de juros muito rápida na zona do euro. Por quê? Porque a inflação deles era a maior inflação em muitos anos. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Essa aqui é a inflação da Europa. Olha, pelo menos desde quando a gente tem histórico aí, 1992, eles nunca tiveram uma inflação tão alta. Então é por isso que a Europa está tão ferrada agora. Beleza, chegamos a esse momento onde a gente tem juros que já estão lá em cima, já estão nos seus máximos patamares, né? E uma inflação que começou aí a cair. Certo, João? E agora? Agora então é segurar esses juros, a inflação segue caindo e aí a gente começa a reduzir juros e as bolsas começam a subir mais ainda? É isso? Na teoria é. Porém, se a gente for dar uma olhada na prática, a gente vai ver os indicadores que movem a inflação. Como que esses indicadores estão respondendo agora? Porque esses caras respondem agora e a inflação acaba respondendo a eles depois. Porque a inflação e os juros, o impacto dos juros na economia, ele tem um lag. Né? Você mexe agora nos juros, ele não dá resultado amanhã, nem mês que vem. Leva 6 meses, 1 ano para dar resultado. Então é isso que a gente vai ver agora. Bom, se a gente for dar uma olhada aí então, no índice do gerente de compras, que é o PMI, vamos pegar primeiro aqui o da zona do euro, a gente vai ver que, primeiro deixa eu estabelecer isso com vocês. O PMI, o índice do gerente de compras, é o seguinte: existe uma quantidade de empresas que são consultadas, né? E o gerente de compras dessa empresa, de determinado setor, aqui são setores industriais, vai lá e passa um relatório. Ah, eu estou comprando muito insumo ou eu estou comprando pouco. Se esse cara está comprando muita matéria-prima, é que esse cara está produzindo muito porque ele está vendendo muito. Então, a economia está em pleno vapor. Se esse cara está comprando pouco, é porque não está tendo tanta demanda na ponta, então ele não precisa produzir muito, senão vai ficar parado no estoque, e a empresa vai perder dinheiro. Então, isso aqui é o PMI, né, o índice do gerente de compras. Você vai analisar se a economia, pelo menos aí no setor industrial, que é o que está na tela, se ela está aquecida ou desaquecida. Então, o PMI ele tem uma linha d'água, que é o 50. Acima de 50, a economia está aquecida. Abaixo de 50, a economia está sofrendo, aí ela está esfriando, ela está entrando numa recessão. Vamos dar uma olhada como que estava antes na zona do euro o PMI e como que está agora. Então, a gente vem aí, ó,
durante anos a fio acima de 50, né? Vai a 50, volta, né? Aqui a gente tem o crash do Covid, por isso que os bancos centrais entraram em desespero. Imagina só, você tem aí, tudo bem que a Europa já vinha sofrendo há um tempo, então isso é um problema específico da Europa. Se eu for pegar aqui um PMI, por exemplo, dos Estados Unidos, ó, o PMI dos Estados Unidos vinha beleza, entendeu? Estados Unidos vinha subindo juros, como eu mostrei para vocês ali, mas só porque ele estava com uma inflação subindo, então ele estava se adequando. É normal, a economia estava desaquecendo, mas tudo sob controle. E aí do nada, no mês, você tem aí no mês de fevereiro de 2020, você tem um PMI em 51,9. Então, o Banco Central olha para isso e fala, beleza, minha economia está ok. Passam aí 3 meses e o teu PMI está lá em 36. Sendo que abaixo de 50, logo abaixo de 50, a economia já está resfriando. Cara, 36 a tua economia tá quebrada, entendeu? E vamos pegar aí os dados para trás, pelo menos do índice, nunca teve tão baixo. E do nada 36, os caras falam, meu Deus do céu, a gente vai quebrar. Então o que eles fizeram? Enfiaram dinheiro na economia. E tão rápido quanto caiu, voltou, né? E por isso que a gente viu as bolsas acontecendo exatamente a mesma coisa, né? Foi um flash crash, praticamente, o Covid. Vamos pegar aqui o S&P 500, olha só. Tão rápido quanto o S&P caiu, logo ele já voltou. Por quê? Porque a galera tocou dinheiro na economia. Beleza. Então a gente teve aí, mostrei ali para vocês o PMI dos Estados Unidos, né? Mas agora eu vou pegar o da zona do euro. Então, rolou esse flash crash e depois voltou. Voltou super aquecido o PMI europeu. E aí agora voltou a cair com a taxa de juros subindo. Só que olha que interessante. Agora nós temos aí uma inflação na zona do euro que está no nível, não é o mais alto como estava ali em 2022, mas assim, é um nível mais alto do que o mais alto nível desde 1991. E se tu for olhar para o PMI da zona do euro, cara, os caras estão em um PMI de 43. Ou seja, chegamos ao ponto em que a zona do euro vive uma estagflação, que é o pior monstro para uma economia. Por que é o pior monstro para uma economia? É quando você tem inflação, como eu mostrei para vocês, mas a tua economia está estagnada. Ou seja, a tua economia não está crescendo porque ela não aguenta respirar com a quantidade de juros que tem imposto aí pelo Banco Central. Porém, ela já sofre com inflação. Então, ela está sofrendo com inflação e está sofrendo com recessão. Por quê? Quando você sobe juros, a atividade econômica cai, mas a inflação cai também. Então, quando a inflação estiver ok, você volta a cortar juros, a atividade econômica volta a subir e fica beleza. Agora, o problema é quando você sobe juros, a tua atividade econômica cai muito e a tua inflação não acompanha. Então, você continua ficando com uma inflação alta, a tua atividade econômica foi pro saco, entendeu? E você não pode baixar os juros. Porque se você mexer nos juros, a inflação vai ficar ainda mais alta. E aí, você tem um problema gigantesco. Por quê? Você tem o monstro da inflação e você tem o monstro das empresas do teu país indo de base. Então, esse é o cenário atual, pelo menos da zona do euro. Olhando para os Estados Unidos, a gente vê uma resiliência já aí em cima do PMI industrial e principalmente o PMI de serviços. Mas isso pode levar a outro problema também. Então, a gente vê, né, desde 2021, desde a elevação da taxa de juros, o PMI industrial vem caindo, ao passo que a inflação vem caindo também. Parece que ele encontrou um platô, né? A gente quer descobrir se esse platô é só um pivô para continuar caindo mais e resfriando mais, para que a inflação caia também, ou se talvez ele não vai retomar e voltar a subir, mesmo com juros altos. E aí que entra o problema. Por quê? Por que tem tanta gente olhando para isso? Porque se eu for dar uma olhada aqui no PMI de serviços americano, no mês 7, que foi agora há pouco, o PMI de serviços mostrava muita força econômica. O PMI veio aí 54,9. Ou seja, os Estados Unidos, a maior taxa aí dos últimos 22 anos, e um PMI de serviços super forte. Então, qual que é o problema disso aqui? Se você tem um ramo da tua economia, que é o ramo de serviço, muito forte, você tem muita gente empregada. Muita gente empregada está ganhando dinheiro e está gastando dinheiro. Muita gente gastando dinheiro gera inflação. Então, qual que é o temor hoje? E por que a gente olha para ativos de risco, como por exemplo o Bitcoin, como por exemplo o Ethereum, e esses ativos eles estão estagnados? Parece que eles não andam, não se decidem o que vão fazer.
porque o mercado inteiro está esperando o rumo dos juros, está esperando dados de inflação. Neste momento econômico, dados ruins são bons. Se, por exemplo, a gente vê dados ruins econômicos, a gente vai ver que a economia ela está sofrendo por conta dos juros e, portanto, ela vai dar uma aliviada na inflação e vai possibilitar que o Banco Central corte juros lá na frente. E o corte de juros é bom para os ativos de risco. Por quê? Porque o custo do crédito fica mais barato, as empresas podem voltar a se financiar a juro mais barato e, portanto, podem voltar a crescer e isso ajuda todos os setores da economia, né? Uma economia balanceada é uma economia em que você sobe juros e logo quando você sobe juros, logo, entre aspas, porque a gente sabe que tem um lag, né? Mas logo quando você sobe juros, a gente vê aí uma inflação passando a cair com a atividade econômica do teu país caindo também. O problema dos Estados Unidos agora é o seguinte, a inflação até caiu e a atividade econômica até caiu. Porém, alguns setores da economia, como de serviço, por exemplo, voltaram a subir, mesmo com os juros subindo. E isso é um problema, porque a gente pode ter uma nova onda de inflação e uma nova onda de inflação pode pedir mais juros. E mais juros pode acabar de enterrar os setores que já sofrem pelos juros atual. Então a gente tem uma economia desbalanceada por conta dos anos de taxa super baixa e anos de impressão de dinheiro desde ali da quebra, né, da bolha subprime ali de 2008. Então esse é o cenário atual. Essa incerteza, esse mercado travado reflete essa espera de ver dados de inflação para ter noção do rumo dos juros lá nos Estados Unidos. A partir do momento que a gente vê essa taxa passar a cair, esses dados econômicos passarem a cair, a gente vai ver sim aí, o dinheiro voltando para o mercado cripto e voltando para as bolsas também. É claro que a gente tem uma situação mais delicada lá na zona do euro. Por quê? Porque a gente tem empresas que logo vão começar a quebrar por conta dessa recessão e o país vai começar como um todo a entrar no buraco. É olhando para isso, é com base nisso que a gente vê que, por exemplo, o DXY, que é o índice do dólar, né, é o dólar contra as maiores moedas do mundo, e dentre as maiores moedas do mundo, a grande parte dessa cesta, né, que compõe essas moedas contra o dólar é o euro, a gente vê um dólar se valorizando desde julho de 2023. Por quê? Porque a Europa está muito ferrada. Então ninguém quer ter euro, a moeda dos caras. Eles querem ter dólar. Por quê? Porque quanto mais ferrada a Europa tá, mais provável é que eles tenham que mexer nos juros, né? E quando eles tiverem que mexer nos juros para salvar a economia, eles vão crashar a bolsa e vão crashar a moeda deles. E é por isso que a galera já faz essa troca, né? A galera já sai de euro e já entra aí em dólar. Portanto, galera, fica complicado a gente dizer que o mercado vai voltar no começo do ano que vem ou que o mercado vai voltar na metade do ano que vem, porque existe muita água para rolar embaixo dessa ponte. E quando eu digo água, eu quero dizer dados de inflação, dados de PMI industrial, dados de inflação aí ao consumidor, dados de serviço americano, dados de emprego americano que a gente precisa estar acompanhando. Eu espero que esse vídeo aí, que foi praticamente uma aula, tenha ajudado você a compreender mais o impacto dos juros na bolsa, nos mercados, nos países, nos bancos centrais, né? E espero que, enfim, tenha dado mais clareza sobre o futuro das bolsas, a depender aí do futuro da inflação. Um grande abraço, galera, até a próxima. Valeu!